Namastê. Eu estou aqui neste momento, meditei bastante, porque eu tinha deixado uma proposta na semana passada de nós trabalharmos com a desestabilização da mente, mas na verdade, quando eu fui olhar para tudo isso com uma forma mais detalhada para nós podermos estar junto fazendo essa proposta de 20 etapas e cada semana uma, eu achei muito pesado. O que nós precisamos nesse momento é alguma coisa que nos acolha um pouco, que seja um pouco mais leve, que nós possamos brincar aprendendo. Então, nós vamos mudar de proposta. Como eu sempre não tenho absolutamente nenhuma linha fechada de que eu tenho que fazer, eu sempre me deixo um pouco aberta. Então, eu venho fazer uma proposta mesmo para vocês de nós trabalharmos com as dualidades, sempre com a proposta de irmos incluindo tudo isso em nossos corações. Então, eu falei que meu mestre, há muito tempo atrás, ele trabalhou me ensinando, o início de tudo é: eu posso dizer sim e eu posso dizer não. Porque para algumas pessoas é impossível dizer o não, porque elas são muito boazinhas. Para outras pessoas que já podem ser um pouco más ou um pouco diferente das outras, dizer não é uma coisa muito fácil. Então, na época, eu lembro que eu sofria imensamente, porque eu não sabia dizer não. Eu sempre dizia sim e sempre depois eu entrava na vítima. Então, ele começou a me ensinar, esse mestre interno, esse observador, ou esse eu divino dentro de mim, começou a me ensinar com eu posso dizer sim e eu posso dizer não. Então, as pessoas me convidavam: ei, vamos lá comer uma pizza, porque vai estar um bando de gente lá. E aí eu dizia para essas pessoas sim, porque afinal de contas elas tinham me incluído e tinham me convidado, mas o meu coração tinha me dito não. Então foi necessário aprender tudo isso para conseguir fazer com que eu pudesse brincar dessa forma. Então, a minha proposta é a seguinte: a gente vai cada semana propor algum foco e o seu antônimo. Lembra que eu falei que eu também tinha um livro de antônimos para ver a minha vibração deste lado positivo, qual era o lado antagônico dela, para começar a poder acolher, porque se eu estou só de um lado, o externo está projetado do outro. Se eu sou muito boazinha, o outro lado precisa ser mal. Se eu sou má, o outro lado precisa ser bonzinho, mesmo que ele não seja genuíno. Quando eu começo a brincar com isso, eu posso ser boa e eu posso ser ruim, e eu solto a energia que me faz jamais acreditar que eu possa ser ruim, ou jamais acreditar que eu possa ser boa. Se o histórico de uma pessoa que é criada com violência e reage, ela vai ser ruim a vida inteira, porque ela nem sabe ser boa. Quando ela se permite jogar com isso tudo, ela consegue
alinhar e se equilibrar. Então, a técnica é você sempre achar o reverso daquilo que você está criando, um esforço. Então, se eu estou criando um esforço para ser boa, eu preciso também me permitir ser ruim. E aí eu solto. E quando eu junto essa permissão dentro do meu coração, acolhendo isso, eu permito que quem estiver em volta de mim seja ele mesmo. Quando eu não estou representando nenhum papel nessa vida, eu permito isso. Então, como vai funcionar essa nossa brincadeira? Eu comecei lá no Reels, no Instagram. Cada dia eu vou postar e as pessoas vão se observar durante um dia. Eu quero que nós aqui neste grupo se observe durante uma semana, porque assim nós temos chance de aprofundar verdadeiramente. Lá no Rio são 5 segundos, 30 segundos que eu tenho que falar e uma coisa muito rasa. Mas aqui aquela turma tem possibilidade de aprofundar, ok? Então, a gente vai trabalhar com essas cartinhas que vocês já conhecem, porque eu já fotografei há uma época atrás. E a palavra dela diz entrega. Essa foi a primeira que eu estou oferecendo para vocês, tá? Entrega. Confiar, render-se, abandonar-se ao amor maior, soltar o controle. Compreender que muitas vezes simplesmente não depende só de nós. Permitir-se receber, permitir receber bênçãos, graças e milagres. Então, quando eu me entrego, eu ouço meu coração, eu sinto que é por aqui, eu consigo deixar que o universo me proporcione bênçãos, me auxilie a abrir a minha caminhada. O oposto dessa entrega é o controle. Ah, mas e se não der certo? Ah, mas que horror, como é que eu vou fazer isto? Então, tem uma energia de controle, os controladores e aqueles que se entregam. E aqueles que se entregam perante a uma energia de controle, eles são extremamente julgados e criticados. Então, eu estou fazendo todo um processo que vou compartilhar com vocês agora, que é o processo de receber ajuda de um sistema de marketing que vai me ajudar a dar um up em toda esse meu material que eu tenho disponível para você. Então, qual é o perfil que você quer de pessoas? Eu falei, eu não quero perfil nenhum, porque a minha entrega vai fazer com que o universo, a fonte divina, Sai Baba, Jesus, o que quer que eu chame, traga essas pessoas para mim. E aí, dentro desse marketing, eu tenho que criar um perfil de pessoas. E eu me divirto muito. Embora esse casal que está me ajudando, eles compreendam bastante a profundidade do meu trabalho, porque ela é minha aluna há bastante tempo. Ele foi fazer um evento comigo e recebeu e chorou e disse: esse é um trabalho que muita gente precisa, eu quero te ajudar nesse trabalho. E eu estou lá trocando pelo financeiro e ele não quer o financeiro. Então, é difícil dentro desse sistema que nós vivemos hoje
a gente poder realmente estar nessa entrega absoluta. Confio e entrego. Confio, entrego, acredito e agradeço. É uma musiquinha que tem do Sai Baba. Então, eu confio e eu entrego e eu agradeço as bênçãos. Vamos procurar nesse nosso encontro durante a semana, praticar isso. Praticar essa entrega absoluta. Não uma entrega compulsiva, onde eu digo sim para alguma pergunta quando o meu coração está dizendo não. A entrega absoluta é aquela que eu paro, medito e sinto no meu coração que sim. Meu corpo diz sim para isso. Porque tem hoje, nesses marketings da vida, muitos efeitos especiais, criando esta magia que é trazer você verdadeiramente para comprar algo. Esse algo pode ser até da professora Isabel. Eu digo para a pessoa, sente no seu coração. E se você sentiu no seu coração o chamado, esse chamado é lá de dentro da sua alma. E se esse chamado é lá de dentro da sua alma, por algum motivo você está se entregando. E se entregue de verdade. Não fique ali para ver se vai dar certo. Não fique ali achando que isso é fantasia, tá? Na vida tem muitas coisas que nos parecem absolutamente certas e quando você entra nessa entrega sem alinhar, sem consultar o seu interno, então você acaba criando um trauma, uma ruptura nisso tudo. Então, então o curso não era bom, eu não deveria ter entrado. Mas ele tinha um porquê. Você aprender a escutar seu coração. Tem uma série de fatores neste momento planetário que nós precisamos estar entregues, confiar e, ao mesmo tempo e antes de tudo, não sair na impulsividade. Reter, ouvir o coração e depois, quando você se entrega, você vai. Então, essa semana, nós estaremos trabalhando o quanto dentro de mim está presente a minha entrega e o quanto dentro de mim está presente o controle. E se não der certo? E se? No e se, na dúvida, na distração, eu gasto meu campo de energia. Se eu faço isso internamente, eu consigo. Outra coisa, essa noite passada, a Tassi falou, vamos lá embaixo gravar? Eu falei, não tenho certeza. Não, mas vamos, porque não teremos outro momento para fazer as gravações. As gravações que eu estava fazendo para as mudanças do Vida Desperta. Outros exercícios, outro formato, para ficar cada vez mais profundo e poderoso esse trabalho. Esse é o meu propósito da minha alma. Eu estou sempre reformulando, sempre subindo um pouco mais o campo de energia. E aí, o que aconteceu? Eu disse para
para ela isso, mas eu não disse com muita certeza e fui procurar todo o script do que eu tinha escrito, que são só 9 exercícios novos. E os papéis sumiram. E eu falei, bom, então eu vou dormir e meditar. Não, mas nós não vamos ter outro tempo. Eu falei, não, eu vou dormir e meditar. Eu deitei, algo aconteceu dentro de mim, que era uma janela absolutamente silenciosa. Eu tinha consciência do meu corpo e eu só lembrei onde estão os papéis. E eu entrei naquele estado de plenitude, de silêncio e fui. E no final dessa experiência, que foi inigualável, e eu estava deitada, coisa que eu não faço. Se eu estou meditando, eu estou sentada com a minha coluna ereta. Essa foi outra novidade para mim. E aí, quando eu me alinhei mesmo, eu consegui perceber, parecia que passava um filme na minha cabeça, do dia inteirinho. O que eu tinha feito pela manhã, o que eu tinha feito, eu saí, fui buscar a Tassi que estava chegando da viagem do final de semana. Eu fiz isso e de repente eu me vi colocando todas as coisas impressas dentro de um saco plástico. Eu falei, isso, eu coloquei dentro de um saco plástico que eu estava procurando uma pasta. E aí quando eu senti o saco plástico na minha mão, eu vi aonde eu tinha colocado. Aí eu levantei da cama, elas já tinham até se recolhido, a Tassi, uma amiga minha que está aqui, que vai fazer mestrado de Reiki. E a gente achou muita graça, porque eu gritei. Eu fui exatamente na prateleira, a prateleira estava bem cheinha e não dava para se enxergar antes. Aí eu achei, gritei, achei! E ela ainda me perguntou, então vamos gravar? Eu falei, não, aprendizado. Não era para gravar aquele dia, que no caso era ontem. Então foi tudo perfeito. Às vezes o universo te ajuda, mas o teu controle é tanto que você dá um jeito de conseguir porque você disse que ia fazer aquilo. Aí não vem campo de energia, aí não vem coisa nenhuma, porque aí é o ego querendo, tá? Então, a entrega genuína, ela não tem esforço. Primeira dica, tudo que você tem que fazer 3 vezes para dar certo, pode parar na segunda porque não é. A primeira pode ser um pouco de preguiça, um pouco de coisa, então eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que ter uma ação. No momento que eu tenho essa ação e não flui, ainda tem uma barreira, faça um emaranhado. Porque esse emaranhado pode ser que ele esteja sinalizando que algo ainda não está pronto para dar o próximo passo. Isso é a vida, gente, que eu estou falando para vocês. A diferença de entrega e de controle. Na entrega não existe o ego. No controle existe o ego, aquele que eu quero, eu desejo e eu consigo. A gente consegue isso, mas aqui a gente fica aniquilado. E na entrega você recebe uma força imensa e consegue realizar coisas que nem sabia que conseguia realizar. Como voltar o filme do que tinha acontecido num dia antes. É muito fácil para mim voltar o filme de onde está um trauma. Agora, por ter perdido alguma coisa, eu consegui voltar o filme, é uma sensação de que eu tive um lapso de atenção quando eu coloquei no saco, porque eu fui até o saco plástico que estava o papel, e depois eu não prestei atenção aonde eu coloquei, não estava presente. Naquele momento que eu coloquei ali, eu não estava presente. Então, foi
todo o ensinamento para que eu pudesse reformular tudo isso. Acho que vai ficar bem mais leve quando a gente vai usar esses propósitos. Toda semana, durante um tempo, nós vamos meditar dentro disso e de como achar esse caminho do meio. A entrega não é dizer não, não é dizer sim para tudo que aparece. A entrega é um ato de maturidade do ser. Ele olha para a situação, ele sente no coração, ele acolhe essa proposta ou essa situação e aí ele lembra, eu posso dizer sim e eu posso dizer não. A decisão vai estar dentro da alma, sendo escolhido alinhado com a inata ou com o eu superior, tudo aquilo que nós chamamos esse mesmo observador que nos auxilia tanto dentro de nós. Então eu espero que esses nossos bate-papos possam continuar ajudando vocês dessa forma, porque eu vim aqui contar a historinha minha só, eu não gosto, eu preciso ter um propósito, porque a minha alma tem um propósito atrás do outro, e toda essa transformação que está acontecendo na minha vida parece que é uma reorganização de tudo isso que teve que ser feito de forma atropelada, de forma como dava. Eu gosto muito dessa pessoa, esse casal que está me ajudando. Então ele dá bastante incentivo para que a gente continue fazendo de qualquer forma as coisas com a qualidade e a disponibilidade que nós temos nesse momento. Então vocês podem ver que as minhas gravações, depois que eu aproveitei debaixo da escada, fiz um mini estúdiozinho, ficou com mais qualidade, porque é eu e a Tassi que vamos lá, escolhemos as músicas, cortamos e fizemos. Os vídeos vão ficar melhor também, vocês vão ver, a gente está comprando umas parafernália aí para melhorar as coisas, não ser só o celular e a luminária, e a gente vai crescendo junto. A gente vai crescendo conforme nós vamos dando o nosso passo. Então, vamos começar o quanto eu estou verdadeiramente entregue e o quanto eu ainda tenho de controle, lembrando sempre que o controle é o ego, tá? Sempre o antônimo daquela virtude que nessa semana será entrega, ele é antagônico a isso. Se eu sou uma pessoa que estou totalmente entregue e não ainda cheguei com essa entrega no centro, significa que os outros são controladores em volta de mim. Quando eu posso me permitir ser essa entrega e eu posso me permitir em algumas situações ser o controle, então eu integro. E quando eu integro, eu rompo esta corrente de repetição de ter que ter a outra polaridade no externo. Ou seja, se eu sou controlador, eu vou ter à minha volta um monte de gente que é entregue. E aí eu acho que aquelas pessoas estão loucas, porque como que elas entregam a vida delas e elas não comandam nada, elas não ditam 200 decretos por dia para obter tal coisa. Quando
eu sou a entrega, eu tenho os controladores me cobrando coisas. De que eu preciso tomar posse da minha vida, afinal de contas, esse Deus interno não paga as contas, e aquela balela toda que quem está entregue incomoda mais que uma dúzia de elefante para os controladores. Se eu posso ser controlador, e se eu posso ser entregue, eu uno isso tudo e sou eu mesma, ouvindo meu coração, dando um passo absolutamente entregue, mas olhando se tudo está saindo como o meu coração deseja, não o meu ego. O meu ego, no controle, ele tem uma resistência. Eu quero, eu posso, eu consigo. Ok? Então, uma boa semana para nós. Eu acho que vai ser muito mais leve esses nossos encontros do que se fosse baseado naquela parte da distorção da mente, que é pesada, que nós temos que pegar todos os nossos ruídos mentais. Acho que se a gente começa a brincar com a vida desse jeito, eu posso isso e eu posso o seu contrário, a gente vai levando, não significa. Se eu sou extremamente trabalhador, eu posso dizer eu sou muito trabalhador, mas eu posso ser preguiçoso também. Não, preguiçoso eu não posso ser. Posso ser preguiçoso também. Um dia eu posso ter preguiça. E isso vai deixando aquele trabalhador mais polido, mais tranquilo, podendo ser eu mesmo. Isso é o caminho do centro. Quando eu estou sempre polarizando o bem e o mal, o sim e o não, e tudo na vida, o apego à aversão, né? Porque eles criam esse ruído entre eles e existe uma guerra energética que cansa, que desgasta, que nos deixa sufocados e não nos permite sair desse processo. Então, eu quero agradecer profundamente vocês. Eu espero que a gente possa, na semana que vem, estar um pouco mais tranquilo, porque a barulhada hoje aqui tá louca, né? E eu não sei muito falar com barulho. Então, me perdoem por esses momentos de ruído excessivo e gratidão profunda.